Um gramado, para mim, impraticável. A gente vai falar muito a respeito disso. O Cruzeiro empatou com Vitória, perdeu a oportunidade dessa maneira de assumir a liderança de maneira isolada do Brasileirão nesta parada. E o 0-0 em Salvador fez com que o Cruzeiro igualasse em pontos com o Flamengo, perde no saldo de gols, lembrando que o Cruzeiro vai ficar com um jogo a mais. O Cruzeiro que teve um jogador expulso na final da primeira etapa, o Eduardo, com um carrinho ali no Jamerson, que infelizmente fraturou o tornozelo direito e teve a ruptura também dos ligamentos do tornozelo. Enfim, o jogador saiu de ambulância, foi assistido imediatamente, e o Cruzeiro que teve um jogador a menos, mas não sofreu perigos, para mim mesmo, diante de um gramado impraticável. A gente vai falar muito a respeito ainda. Conseguiu criar possibilidades. O Léo Jardim parabenizou os jogadores também a respeito do resultado. Enfim, eu vou começar falando, acho que algumas coisas precisam de mudar no nosso futebol, tá? O Atlético não pode jogar na Copa do Brasil em um gramado como jogou contra o Tocantinópolis. O Cruzeiro não pode jogar em um gramado como jogou contra o Souza naquela oportunidade que foi eliminado. E não pode acontecer um jogo como aconteceu ontem no Barradão. Eu acho que até quando o jogo começa, tinha uma condição, sim, para ser iniciado. 10 minutos de jogo, a chuva volta de uma maneira torrencial em um gramado que teve claros problemas de drenagem. A drenagem do Barradão não funcionou. Eu mandei no nosso grupo aqui da Band, os amigos puderam ver minutos, pelo menos 2 horas antes do jogo iniciar, como que estava a situação do Barradão. Enfim, eu vou passar para vocês, mas só para dizer, a respeito da entrada do Eduardo, eu entendo como um acidente de percurso, entendo como um acidente de trabalho. Eu acho que não é uma entrada do tipo Carlos Eduardo no Arana, que tirou o Arana da Copa. Eu acho que não é uma entrada daquele teor, aquele tipo de entrada. Eu acho sim criminosa. Eu acho que o carrinho que o Eduardo acabou fazendo ontem pra cima do Jamerson é um carrinho que a gente vê a todo momento no futebol brasileiro. Acho que ele não vai para fazer a falta, ele vai para tentar tirar a bola. E na minha opinião, a condição do gramado condiciona muito a fatalidade que acontece. É a minha opinião, senhores. O lance é potencializado por causa do gramado, do estado do gramado, da quantidade de água que tinha no gramado. Então tudo isso leva um peso. E eu não vejo também maldade do Eduardo no lance, não vejo em momento nenhum. Eu já vi várias vezes o lance e não existiu maldade. A reação do Eduardo também, logo que ele comete a falta, ele fica totalmente desorientado quando ele vê a gravidade do que tinha acontecido. E isso, logicamente, quem brinca de futebol e já brincou de futebol na chuva, sabe que tudo se torna mais perigoso quando está tendo uma chuva torrencial, como foi a de ontem. A questão do gramado, eu acho que a chuva era tão forte que nenhuma drenagem suportaria, porque os relatos que eu tenho dos amigos que estavam lá é que era uma chuva assim, torrencial, absurda, e que ela foi e voltou em diferentes momentos do jogo. E o que faz isso? O gramado já tinha se tornado ruim. Aí a chuva dá uma parada. Depois ela volta, o gramado vai se tornando ainda pior. E sobre questão de gramados A, B ou C, o ano passado aqui em Belo Horizonte caiu uma chuva tão forte num jogo entre Atlético e Internacional, que a arena nova, com uma drenagem super nova, revolucionária, enfim, o gramado não suportou. Então era quantidade de chuva torrencial. Então aí cai nessa questão que o Valu iniciou sobre avaliar a condição do gramado. Avaliar a condição. Que o jogo ficasse parado 40 minutos para pegar e diminuir a questão. Gente, eu já fiz vários jogos. Eu fiz um Cruzeiro e Náutico no Independência, também, que foi assim, uma chuva terrível. Não tinha condições de ter jogo. O que o árbitro fez? Ficou parado. Parou meia hora, depois ele pegou e voltou, parou. Não tem condições ainda, dou mais meia hora. E foi indo, passando o tempo para pegar e dar uma mínima condição para os atletas. E o jogo de ontem, eu acho que o Leonardo Jardim, eu acho que a gente vai utilizar essa entrevista, vai, Brunão, do Leonardo Jardim, mas assim, eu acho que ele foi muito feliz em falar que aquilo ali não foi futebol, não existiu jogo. E é ruim não só para o Cruzeiro, para o Vitória também. O Vitória tinha seus objetivos, o Cruzeiro tinha o seu objetivo. Eu acho que no frigir dos ovos, no fritar dos ovos,
foi positivo pro Cruzeiro. Eu acho que esse... Eu discordo. Ok. Eu acho que o Cruzeiro voltar com 1 ponto na partida, pegando as condições, gramado péssimo, jogando fora de casa, chuva, expulsão do Eduardo, jogar 45 minutos sem um jogador. Então, o Cruzeiro pode comemorar sim esse ponto. Lá na frente, isso vai ser visto. E a questão de concordar e discordar, isso não faz parte e não tem problema. O importante é a tabela e o que o Cruzeiro conseguiu trazer. O Cruzeiro segue com uma fase de invencibilidade, o time entende o seu potencial, sabe onde pode chegar, sabe o que pode alcançar, e o ponto de ontem é importante e muito importante. Enfim, o campeonato continua, o campeonato segue, e do jogo de ontem, a gente não pode avaliar nada. Não tem como, a gente não precisa gastar tempo aqui de ficar debatendo esquema tático, posição do fulano, posição do Beltrano, quem entrou. Gente, ontem ali, o nível era outro esporte. Foi uma luta de 22 atletas com a bola. É uma briga, exatamente. É uma briga, é uma luta, né, que ele usou, né? É uma luta com a bola. Então, 22, né? Então a gente não... não tinha moda. Verdade. A gente não precisa debater esse esporte, porque desse esporte eu não tenho conhecimento. Eu brincava, quando eu era criança, nas quadras e nos campinhos lá de Divinópolis, mas... analisar aquilo ali que foi jogado em campo, aquela briga, eu não consigo analisar. Mais uma vez eu reforço, Cruzeirense, comemore o pontinho de ontem, porque ele lá na frente ele vai fazer diferença. Eu concordo com a circunstância de um ponto, só quando eu falei discordo, eu concordo. Diante da circunstância eu tô com você, tá? Mas é como chegamos nisso, né? Porque não dá mais, Breno, para caras que não vão jogar o jogo. Como é que é o teste? A gente já viu como é que é o teste do trio, do quarteto de arbitragem, numa situação igual aquela? Os caras vão lá, dão uma pisada, aí pegam a bola e fazem assim. Isso. Jogam a bola isso e falam, ok, cara, só. E os capitães das duas equipes, sabe? E quem vai jogar, cara? Você tem que... Isso tem que... Eu sei que não vai mudar o protocolo. Pô, cara, não pode... É preservar, velho. Mas eles não fazem o espetáculo não é mais importante. O Jardim falou... E nem vira espetáculo, né? O Jardim falou que ficou surpreso de ter, infelizmente teve o que aconteceu com o Jamerson, que um gramado naquela condição poderiam ter mais daquele tipo de coisa. Não é que choveu, não pode ter futebol não, tá, gente? Mas você tem que ser razoável. Tem determinados níveis de chuva e o gramado, pra mim, não suportou, não fez o papel dele, que simplesmente não é possível acontecer, Breno. Bom dia a todos. Eu tô com o Valu nessa, agora tem um detalhe, né? Será que se o juiz falasse assim, não tem condição de jogo, a CBF suspenderia o jogo? Com esse calendário do jeito que tá aí? Claro que... Breno, mas vai ter risco, Breno. Não, cara, parou, eu sei. De futebol parado. Exatamente, justamente por isso. Tiagão, não vou mentir pra quem tá assistindo, não. A CBF tá nem aí, não. Nem aí. Ela quer que o cara chegue lá e faça o jogo. Flamengo e Botafogo esse ano, se eles falassem lá, não tem condição, sabe o que a CBF ia falar, Valu? Falar pro árbitro assim, espera mais 30 minutos. Aí fala assim, espera mais 40. Não, mas Breno, mas até que esperasse. Não, ia esperar. Mas se não parasse, ele então começa aí. Não começa, cara, não tem jogo. Nós já vimos várias partidas. Gente, a gente assistiu essa do Souza, né, cara, pelo amor de Deus. Ontem, na hora que eu vi, que você mandou a foto, eu falei, cara, tá igualzinho. O que acontece? Igualou a situação, né? Igualou, porque o ganho técnico do Cruzeiro, quando você tem um campo como aquele ali, o Vitória sai num lucro danado, né? E se você vê o jogo, quer dizer, não teve jogo. Jogador a mais, não teve jogo. Com jogador a mais, ele não conseguiu fazer nada, cara, porque deixa eu te falar, e se não tivesse com aquele gramado, teria perdido. Isso aí é impraticável, é impraticável. Né? O Cruzeiro realmente o Cruzeiro criou chances mesmo perdeu daquele jeito. A oportunidade de vencer. Cara, o Vidalba pôs uma bola na trave. O Caio Jorge teve um chute de esquerda, tudo no primeiro tempo, uma cabeçada do Eduardo, teve uma falta ali, do Pereira, e termina 45 do segundo tempo. Tem um chute do Wanderson que passa com muito perigo. Então, ainda né, não dá pra julgar, Thiago. Ainda agora, assim, só uma polêmica aqui. Vocês falaram da expulsão, claro. A gente sabe que ele não teve intenção nenhuma, mas merecia. Não, eu não achei que foi. Expulsaria. Eu não. Eu acho que foi um lance temerário. Cara, eu acho que não tem jeito. Assim, eu acho que era pra amarelo, não. Chegou por trás. Não chegou por trás, não. É lateral. Chegou de lado. Não, é lateral. É lateral. Mas ele pega ali no tipo, quase na altura. Não, é lateral. Eu acho que é o movimento que faz
que aconteça. Sabe o Gente, que acontece? foi de trabalho, velho. A perna desastre que de trabalho. quebra, Eu não tô falando que teve desastre. intenção, não. Eu acho que não teve perna intenção que- de Não, machucar. não teve intenção. A O perna próprio que quebra desastre- o joelho, a perna que quebra o tornozelo é o joelho direito do Eduardo. A perna direita dele tá estendida. Então- É um carrinho que a gente vê todos os dias no futebol Porque o brasileiro. juiz tá muito bem colocado. Todos os dias. O próprio juiz deu um amarelo. Deu amarelo na hora. Deu amarelo na hora. Acho que o desastre intensifica a decisão do árbitro. Ele, quando ele viu o tornozelo Você fraturado, acha que esse teve um peso, né? na hora, ele pegou e mudou o cartão. Ele mudou o cartão. Eu acho que Ele o mudou o cartão. desastre Ele vai lá e determina- olha. Ele vai lá e olha. O e desastre ele, opa, muda o determina cartão. a decisão do árbitro, cara. E assim, o mais absurdo de tudo ali é ter o jogo, né? Não tem como ter jogo, assim. Eu não sei o que dá pra comentar de um jogo em que você só vê água. Não dá. Aí eu tava em casa, É eu lama. não tava chovendo, eu só via água e lama. Eu não conseguia enxergar nada. Eu não enxerguei absolutamente nada. Eu não conseguia enxergar o que tava acontecendo no jogo, porque não tem como. Porque virou uma bagunça, vira um caos. E assim, a CBF já paralisou o jogo, já esperou a chuva passar. Muitas Esse vezes. Isso que eu tô falando do Náutico. esse Cruzeiro e ano- Náutico na Independência, gente. Esse ano ela fez isso em Botafogo e Flamengo, lá em Belém, na Supercopa do Brasil. Então, assim, me soa como uma vontade. Gente, tinha Me jogo soa- 9h30. Né? Não é nem dizer É que era uma isso. rodada toda de jogos às 19, não. O Atlético jogou 21h30 com o Inter. Exato. Peraí, na pior das hipóteses, Não, vamos que esperar aqui. talvez Segura. espera até amanhã. Espera até hoje Segura. de manhã e o jogo acontece hoje de manhã. Então, assim, faltou vontade. Faltou vontade da CBF, faltou cuidado com o produto. A CBF não tem o menor cuidado com o produto dela. E o árbitro, Alex Gomes Stefano, Nossa, é isso? como é ruim. Mais um pra Alex lista. Gomes Stefano. Cara, que vergonha, Nossa. bicho. Que vergonha. Assim, o árbitro que olha aquela partida, aquele lamaçal, aquele mangue, e fala, não, pode ter jogo, ele não tá preocupado com nada. A não ser, vamos acabar isso aqui logo e ir embora pra casa. É isso. Então, assim, cara, o jogo de ontem... O jogo não, né? O que aconteceu ontem no Barradão é um escárnio. É escancarar o que a CBF prefere pra mim. Que é Flamengo ou Palmeiras ganhar o título brasileiro. O Cruzeiro tinha uma oportunidade muito grande de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro ontem, no Barradão. E, cara, eu não sei o porquê de não decidirem pela suspensão do jogo ou pelo adiamento do jogo. O jogo poderia ser adiado. Nós temos um mês para que esse jogo seja disputado. Se não tivesse um mês, lá na frente teria data de Você Sul-Americana, acha que que o Cruzeiro não deveria tá ter se mais. posicionado mais energicamente? Não, isso não funciona, né, Não é o Bruno? Cruzeiro Isso que não- decide não, isso. é porque Eu tô eu falando vi até porque- muita gente questionando lá Mas na, não é o na Cruzeiro que transmissão. decide isso. Tem que ficar bem claro para torcedores de Cruzeiro, Atlético, América. Vi muita gente se posicionando ontem lá na transmissão na Samuca TV. Ah, a diretoria do Cruzeiro é frouxa. O Nossa, Pedro não que deveria bobagem. ter. Isso é de um tremendo desconhecimento. Porque uma vez que a arbitragem, o delegado da partida fala que o gramado tem condições, se o Pedro simplesmente, igual o futebol amador, não é futebol amador, eu expliquei para as pessoas ontem, que você fala, meu time não vai jogar nesse... Beleza, seu time não vai jogar, WO, querido. É isso. Três pontos pro Vitória. Isso não existe que as pessoas estão Assim- tentando. Ah, vou bater o pé aqui, não vou jogar. Tem que jogar. O que tem que mudar pra mim são os critérios de avaliação de gramados, como os que eu já citei aqui, do Atlético contra o Tocantinópolis, o Cruzeiro contra o Souza, e no jogo de hoje. Gente, e é pela integridade, tá? Eu tô falando aqui, não é porque o Cruzeiro empatou, o Cruzeiro poderia ter vencido, ter empatado ou ter perdido. Eu ia falar a mesma coisa. Não pode, num esporte que é tão caro, que sabidamente já vão existir tantos contatos, você jogar aquilo ali é atentar contra a saúde dos atletas, gente. É isso que as pessoas têm que entender. Ah, mas eu jogo futebol na várzea, no amador, no final... Amigo, você pratica, Não, nós estamos falando do futebol você pratica profissional, outra cara. coisa. Não, Vai, e com aqui- todo e tem respeito outro ao seu ponto, futebol de o- final de semana, mas a gente tá falando de um outro nível. Ô, Valu, e tem um outro ponto. Cara, podia ter esperado hoje, amanhã. Eu sei que tem muito jogador que já tá com passagem comprada pra curtir essa mini férias aí que os clubes terão nesse período em que haverá a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas, com essa paralisação de 30 dias, dava pra encaixar uma data. Dava pra puxar um O Thiago, jogo talvez pra um até momento. ontem mesmo. Não, e Joga aqui- pra 9 horas. Eu Não, acho que seria... Podia ser hoje de manhã. Podia ser. Acho que daria, cara, e outra cara. coisa. O Cruzeiro não tá mais na Sul-Americana. Podia ser numa data de Sul-Americana. Cara, não tem essa. Não tem essa do calendário. Dava pra adiar esse jogo. Se não desse pra ser disputado ontem, hoje a previsão é de 14 milímetros de chuva lá em Salvador. Se não desse pra ser ontem, se não desse pra ser hoje,
jogasse pra depois. Coloca dar na a Copa mesma do Mundo de data em Clubes. que Flamengo, Palmeiras, Exato, Botafogo, porque eles vão ter que jogar esse Fluminense, jogo. vão ter que jogar esse essa jogo. rodada. Não, podia ser, gente, numa data de Sul-Americano. O Vitória também já caiu do Sul-Americano, não caiu? Já caiu. Com a falha lá do Arcanjo. Então, enfim. gente, aqui, dava pra fazer uma data de Sul-Americana. Convenhamos. Nós estamos aqui falando de calendário. O calendário é ruim mesmo, é uma porcaria. Muito em função de 12, 13 datas de estadual. Mas, cara, tem como fazer. Tinha como ser feito. Tinha como adiar esse jogo. Você vai me desculpar. E assim, eu fico imaginando um cara igual o Leonardo Jardim, olhando pro gramado e falando assim... Que várzea. Velho, que várzea. O que eu tô fazendo? Você entendeu, né? Entendi. Todo mundo entendeu, né? Sim. O que eu tô fazendo aqui nesse país? Que zona é o nosso futebol, cara? O cara treinou Europa, no deserto. Ele treinou no deserto. Não tem isso. O gramado funciona. Independentemente do toró que... Toró é ótimo, né? Muito Toró mineiro. é muito bom. Do toró Jogou que caia... muito no Flamengo, Toró. Independentemente do toró que caia lá no... Gente, a Inglaterra chove dia sim, dia também. E tem jogo, tem gramado, tem jogo. A Inglaterra não tem sol de 3 da tarde até as 8 da manhã do dia seguinte. Então, e tem jogo nesse período, nesse horário. Então, convenhamos, velho, é uma vergonha. É caótico, é vergonhoso. Nós temos uma entidade fracassada. Mas você acha que teve algum ponto positivo? Pode tirar alguma coisa ontem? Ô, Breno, é de um time que se nega a perder um jogo mesmo diante daquelas condições. Porque eu fiquei impressionado com o que fez o Wanderson em campo. Que o Wanderson, todo mundo sabe, é um jogador de velocidade. Eu falei, cara, jogador de velocidade... Aliás, é importante trazer um detalhe, é informação. O Jardim, ele escalaria o Marquinhos no lugar do Christian, pra tentar explorar a força, a velocidade. Aí ele ouviu o programa que a gente falou Não, ontem, não. né? Mudou de ideia. O campo acaba mudando, condicionando, ele coloca o Eduardo, que é um jogador com características de mais poder físico, de marcação, enfim. O campo acaba mudando a estratégia do Jardim de escalar o Eduardo. E o Wanderson, cara, ele teve uma partida, ele conseguiu por várias vezes, não sei como, tá? Conduzir a bola naquele gramado, driblar, chamou várias faltas importantes. Driblar nesse gramado é uma loucura, né, cara? Chamou várias faltas importantes. O Bolassi, no segundo tempo, ele entra no lugar do Caio Jorge. Caio Jorge não teve nenhum tipo de lesão, tá? Falando pro torcedor cruzeirense, ele não sofreu nada. Foi uma opção mesmo. O Bolassi, ele consegue se adaptar bem ao gramado, chamando faltas, criando ali circunstâncias. Esse tipo de situação, o jogador que consegue escanteios e uma falta em favor do seu time para essa bola ser cruzada na área, ele já ajuda bastante. E foi o que o Bolassi acabou conseguindo. Então, assim, o meu destaque é de um time que se negou a perder, mesmo em um gramado que não teve condições de praticar futebol. E o Cruzeiro não foi desorganizado em campo, apesar da maneira que o campo sugeria que o jogo fosse feito. Claro, foi um Cruzeiro de ligação direta, como o próprio Vidalba. Cara, me assusta o Vidalba, que é um cara que, assim, joga em qualquer circunstância. Quando ele, não tô falando que ele é a nova odd do futebol, mas ele falou aos microfones, não tinha jeito de jogar. Então, se o Vidalba, que é um cara que, assim, digamos, pau pra toda a obra, joga em qualquer circunstância, diz que não tinha como jogar, então acho que o destaque é esse, de um time que se negou a perder um jogo impraticável, mesmo diante daquelas circunstâncias, aumentou a sua série invicta agora para 12 jogos, o Cruzeiro tem 8 vitórias e 4 empates, e sim, diante da situação, como disse bem o Elton Novaes, acaba sendo um ponto a ser valorizado, sim, diante do Vitória. Deixa a gente ouvir, até para ir na direção daquilo que disse o Thiago, o Leonardo Jardim falando a respeito desse empate do Cruzeiro em Salvador. Fora de casa, com o campo nestas condições, com menos um jogador, mais de 50 minutos, eu só tenho que vos dar parabéns, porque vocês honraram a camisola do Cruzeiro, lutaram. Claro que tive que prescindir de uns jogadores em prol de outros, com outra atitude, com mais jogo aéreo, mais capacidade de luta, mas eu acho que eles estão de parabéns por aquilo que acabaram por fazer. Infelizmente, não tivemos um bom campo, e não sei se o Ar tinha condições de cancelar o jogo. Drenagem péssima do campo, o campo todo empapado,
E claro, a seguir, o quarto Eduardo fez uma falta e o outro rapaz partiu a perna. Não, quando a gente joga num campo destes, ainda bem que só houve um que partiu a perna, que podia haver 2 ou 3, porque contactos ia haver muitos, não era faltas, eram contactos, e podia haver outras lesões, graças a Deus não houve. Eu fico com pena do rapaz e mando a minha solidariedade para o rapaz pela lesão que teve. Só para deixar claro também, o Eduardo, na partida, após o jogo mesmo, fez uma chamada de vídeo com o Jamerson, se colocando à disposição do atleta que vai passar por um longo período, para o que ele precisasse mesmo ali. O Eduardo que precisou de ser... de que os companheiros, os atletas e o Jardim conversassem com ele, porque não tem como, né? Você tá envolvido num lance daquele, vê a perna de um companheiro de profissão naquele estado, sabe o que ele vai passar, só se o cara for realmente, assim, sei lá, uma pessoa muito ruim para não se consternar com a situação de um colega de profissão. Então o Eduardo, de pronto, já se posicionou assim e desejar ao Jamerson uma boa recuperação. Só uma curiosidade, não sei se vocês perceberam, na hora que acontece o lance, o Wallace sai do banco de reservas e vai até o Jamerson e fica conversando com ele, segurando a mão dele. Sim. Os dois são amigos de infância. Os dois são amigos de infância, jogaram futebol junto na infância toda, na adolescência, cada um depois foi para um clube e o Wallace naquele momento ali foi dar uma força pro amigo, e amigo de verdade, né? Então, assim, foi uma cena triste, né, que vimos ali, né, no decorrer, mas quando a gente vê uma situação dessa, né, que é um momento muito ruim pro Jamerson, mas tinha um grande amigo do lado dele ali, e eu tenho certeza que o Wallace está dando total força para ele aí nesse momento que vai ser tão complexo na carreira do Jamerson. E vários jogadores do Cruzeiro também ali no momento, né, porque, cara, não dá para imaginar, é uma coisa... Eu lamentei muito estar na transmissão e ver aquela imagem assim que... Foi triste. Não sai da cabeça, né? Pessoal... Só uma coisa muito rápida, Valor, desculpa a interrupção. O que o Jardim falou, especialmente ali no final, foi irretocável, velho. Poderia haver outro tipo de problema. Sim. Outro tipo de problema clínico. Né? Cara, e muito em função daquela porcaria de gramado. O gramado ontem tava ridículo, velho. Me lembra chão de... Aliás, me lembra estrada brasileira, sabe? Chove, esquece, vai ter buraco. Não pode ser assim, velho. Não dá. A gente não pode tratar o nosso futebol, a gente não pode tratar o produto mais importante da CBF, que é o Campeonato Brasileiro, da forma que foi tratado ontem. Uma vergonha pra CBF. E, sinceramente, eu fico me perguntando se existe algum tipo de interesse escuso nisso para que esse jogo acontecesse. Porque não tem menor cabimento. É ruim pro patrocinador que paga para estar lá estampado no jogo, porque você não consegue enxergar a placa de publicidade. É ruim pros clubes. É ruim pro produto do Campeonato Brasileiro. Não tem nada que seja positivo acontecer um jogo nas condições que aconteceu ontem. Calma que Chalde tem um plano, viu, Thiago? E tem muita gente acreditando nisso. Pessoal, meu recado agora é para você, morador de Nova Lima. Atenção para essa boa notícia. A Vale já eliminou 4 das 5 barragens e a montante aqui na região de Nova Lima. É um passo importante para... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!